E aí, pessoal, tudo bem? Então, quem fala aqui é o Dr. Wesley. Para quem não me conhece, eu faço parte da equipe da Osteopatia São Paulo. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, que é ATM. Então, tem vários pacientes que sofrem, né, com dores na ATM, principalmente quem não sabe o que é ATM é articulação temporomandibular. Né? Então tem muitos pacientes que sentem aquela dorzinha aqui, dorzinha no ouvido, quando abre e fecha a boca, tem alguns estalidos que acontecem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a biomecânica, algumas musculaturas que estão envolvidas. E aí, doutor Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Nós vamos falar de alguns músculos que estão envolvidos nessa articulação, outras articulações que muitas das vezes elas estão alteradas e aí elas sofrem, né? Vai gerar uma dor na articulação da TM. Tem músculos envolvidos, ligamentos envolvidos, nervos envolvidos e o mais legal, que nós vamos comentar hoje, sobre as relações biológicas que interferem essa articulação da TM, que é nada mais do que os fatores emocionais. E para isso, né, tem um professor meu que ele é referência no Brasil inteiro em relação à nova medicina germânica. A gente trabalha com a nova medicina germânica no consultório, né? Todos os osteopatas que trabalham na Osteopatia São Paulo aplicam a nova medicina germânica. E nada mais, né, nada melhor do que trazer uma pessoa super referência no Brasil inteiro para falar sobre esse assunto aí com vocês, tá? Então, esse nada mais é que o Dr. Alan Borges. Além de osteopata, ele é referência aí na nova medicina germânica. E ele é o nosso convidado de hoje. Deixa eu chamá-lo aqui para ele participar da nossa conversa. Vamos aguardar o Dr. Alan Borges. Para quem não conhece, vai ter o prazer em conhecer esse grande profissional que é o Dr. Alan. E aí, Alan, tudo bem? Oh, boa noite, tudo bem? Joia, seja bem-vindo aí mais uma vez, né? Oh, obrigado, O cara. Alan, ele deu as honras aí pra gente numa live para falar sobre dores nas costas, enfim. E hoje ele disponibilizou o tempo dele, né, para poder bater um papo com a gente sobre uma articulação que eu não sei nem a hoje para a gente colocar assim a porcentagem, mas que afeta muitas pessoas no mundo inteiro, né? Que são dores na ATM. Então, Alan, para a gente poder bater esse papinho hoje, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente vai bater esse papo, comentar, né, sobre as possíveis articulações que envolvem a ATM, né? Os músculos, alguns nervos, as relações, por exemplo, da cervical com a ATM. A gente vai falar um pouquinho, queria que vocês entendessem também que o Alan ele vai falar um pouco sobre essas articulações, só que a gente vai dar um enfoque maior na live de hoje sobre as questões biológicas que interferem nessa articulação. Então ele é referência no Brasil e ele que vai dar esse parecer para os nossos clientes, para os nossos pacientes, para os nossos amigos osteopatas, para que a gente possa ter mais conhecimento sobre isso. Então vamos falar um pouquinho da dinâmica da boca, Alan? Vamos sim. Então, boa noite mais uma vez. Obrigado aí pelo convite, tá? Para mim é sempre um prazer estar com você e poder falar um pouco do que a gente gosta, né, de fazer, o que a gente faz todos os dias, né, no consultório aí, enfim, tentando levar também mais conhecimento para as pessoas, né? E quando a gente fala de ATM, né, articulação temporomandibular, né, até a gente colocou ATM, tiveram algumas pessoas que falam, o que é ATM, né? Então, é articulação temporomandibular, né? Então, é uma articulação que envolve, né, o osso da mandíbula, né, com uma área de um osso do crânio, que é o osso temporal. Então, eles juntos formam a articulação temporomandibular, né? Uhum. E quando a gente fala, né, dessa articulação, né, Wesley, eu, por muitos anos, eu era responsável por dar grande parte das aulas de face e ATM. Então, né, na formação de osteopatia, é algo que me agrada muito e eu acho que é extremamente importante. E eu sempre, né, dizia que isso vem mudando, né? Ainda bem que as coisas estão mudando. Eu acho que
esse contexto do integrativo, de olhar a pessoa como um todo, né? Isso está sendo disseminado para as diferentes áreas da saúde, mas eu via que antigamente eu falava assim, né? Um dentista ele enxerga uma boca sem corpo e os fisioterapeutas ou terapeutas corporais enxergam um corpo sem boca, né? Então, quando a gente passou a dar importância e estudar um pouco mais a função da boca, a gente viu que isso não interferia só na boca, né? Então, às vezes a gente fala da articulação temporomandibular e vamos trabalhar nessa articulação para um paciente que tem dor lombar, para um paciente que está com dor no pé, né? Com um paciente que tem um sintoma que não tem absolutamente nada a ver, né, com um sintoma ativo naquela articulação. Então, isso que é interessante também. Por quê? Porque a gente vê que ela pode perturbar o sistema e também pode sofrer em decorrência de algum desequilíbrio de uma outra área. Então, tem momentos que ela é a causa e tem momentos que ela é o efeito de todo um processo, né? Então, da mesma forma que um pé em desequilíbrio pode mudar toda a parte da oclusão, toda a parte funcional dos músculos, o contato dentário, enfim. O contrário também é verdadeiro, né? A ausência de um dente, por exemplo, pode modificar todo o seu sistema postural, gerando uma série de sintomas. Então, o nosso papel, eu sempre digo que é tentar chegar até essa região e querer saber um pouco mais dela, né? Então, aí eu vejo algumas coisas importantes, né? A boca, ela sofre impactos de todos os lados. Impactos físicos, porque é através dela que nós nos alimentamos. Então, sem dúvida nenhuma, o tipo de alimento, se eu mastigo mais de um lado do que do outro. Então, tudo começa nessa região da boca, né? Então, se a gente fosse falar de impactos físicos, a todo momento alguma coisa está acontecendo aí, né? Aí E nós uma temos das coisas da ATM, ela, só te cortando, que isso a gente vai ver lá do bebê, Sei. né? Que você falando dos alimentos, enfim. Então, é importante para os pacientes que estão assistindo a gente agora, para ter esse conhecimento, que muitas das vezes eles estão tentando tratar a TM, só que a gente tem que ir lá perguntar se amamentou, como é que Sim. foi, para aí sim, na hora que a gente chegar, que é o que você está comentando agora, que a gente está vindo lá de trás, por isso que a osteopatia é uma coisa assim formidável, né? A gente vai buscar lá de trás o que está acontecendo hoje. Vamos lá. Até porque esse é talvez um dos primeiros instintos, né, que a criança vai desenvolver, que é o ato de sugar. Então, isso tem tudo a ver com uma boa função da articulação temporomandibular, de todo o palato, da língua, enfim, tudo que envolve a boca, eu gosto de dizer, né? Então, muitas coisas já começam, né? Bebês que não sugam bem, bebês que têm refluxo, muita cólica, isso tem uma relação direta com a articulação temporomandibular, com a boca, com os reflexos, enfim, posição de língua. Então, tudo isso pode estar interligado, né? E isso a gente pode levar para a vida toda, né? Lá na fase adulta, as desarmonias também podem ficar em decorrência do que aconteceu na infância, né? E aí nós temos, então, o ponto de vista físico, que eu acho que é importante a gente falar, né, dessas correlações também, para as pessoas entenderem que o corpo, basicamente, ele sofre por estímulos mecânicos e sofre pelo que eu chamo de estímulos não físicos, né? Que aí entraria o mundo perceptivo, as nossas sensações, né? Que nós vamos chamar de mundo psicobiológico, biológico, alguns usam o termo emocional, enfim. Mas é tudo aquilo que desperta uma sensação. E através da boca, nós também temos, né, uma série de coisas, porque é uma via de expressão, é uma via também onde os animais agem para poder capturar um alimento, é uma via de agressão, enfim, tudo isso está nesse cenário. Eu acho que é justamente isso que nós vamos aprofundar para tentar trazer um pouco mais de compreensão para as pessoas, né? Então, assim, quando eu dava aula, né, falava muito sobre esse assunto e para os meus pacientes, eu gosto muito de fazer um exercício que é muito simples e que mostra exatamente a principal correlação que existe da boca com os demais sistemas, que é a relação que a gente chama que é a crânio-cérvico-mandibular. Então, existe esse sistema que envolve os ossos do crânio, a coluna cervical e a articulação temporomandibular. Então, isso é praticamente uma regra que todo profissional que trabalha com equilíbrio corporal e quer, de alguma forma,
trabalhar principalmente com pacientes que têm alguma desarmonia na região temporomandibular, ele tem que conhecer muito desta relação crânio-cérvico-mandibular, né? Para saber se é a mandíbula que está influenciando o resto ou se é a coluna e o crânio que estão influenciando a mandíbula, ou as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas é muito fácil a gente ver isso daí, né? E perceber isso daí acontecendo. Então, todo mundo que está aí vendo a gente, acompanhando essa live, faz um aperto dentário, morde. E perceba como que está o contato do seu dente nesse momento. Como que eles se encaixam, né? Então, mantenha a cabeça neutra e morde. Aí depois, inclina para um lado e morde do mesmo jeito, com a cabeça inclinada. E depois para o outro lado e morde. Você vai ver que quando você inclina a cabeça à direita, você tem um contato dentário maior do lado esquerdo. E quando você inclina a cabeça à esquerda, você tem um contato dentário maior à direita. Isso também vai acontecer se você jogar a cabeça para trás, fizer uma pequena extensão crânio-cervical e morder, você vai sentir que o contato oclusal ele vai mais para os dentes posteriores. E se você jogar para frente, ele vai mais para os dentes anteriores. Então, isso faz com que, veja, se um paciente tem um contato oclusal desarmônico, né? Mastigo mais de um lado, ou quando meus dentes tocam, a pressão ela acontece muito mais nos dentes posteriores do que nos dentes anteriores, ou eu tenho uma mordida onde eu não tenho a sobreposição, os meus dentes se chocam, né? Então, tudo isso são problemas de oclusão, de função da articulação, de alteração da função da articulação temporomandibular. Mas veja que o simples fato de você mudar a posição do pescoço, ele muda completamente o contato oclusal. Por isso é importante a relação crânio-cérvico-mandibular. Então, você imagina um dentista, né, que ele trabalha com ajuste oclusal, você chega lá e ele tenta ajustar. Então, por exemplo, pode trabalhar com placa ou muitas vezes mexendo no próprio dente ou um aparelho, enfim, né, cada um dentro da sua prática e ele pode estar né, fazendo isso. Só que ele corrige a boca e a cervical continua mal posicionada. Então, automaticamente, é como se ele estivesse trabalhando no produto final. Ele está tentando ajustar algo, porém ele está sofrendo interferência de um outro sistema. E isso, se ele conhecesse essa relação ou tivesse um profissional que trabalhasse junto com ele, tudo isso poderia mudar, porque aí você poderia ajustar a relação crânio-cervical e, consequentemente, você mudaria o contato oclusal. E aí aquela placa, por exemplo, ela passaria a ter mais efeito, né? Ou mais permanente, mais duradouro. Então, tudo isso, a gente tem uma regra no corpo, isso é regra para o mundo físico, né? Tecido mole sempre vence tecido duro. Isso é regra. Então, se eu tenho, por exemplo, uma tensão muscular, uma tensão facial, uma tensão ligamentar, ela vai deformar meu osso. Então, tecido mole sempre vence um tecido duro. Então, se eu tenho uma tensão facial no pescoço, ele vai modificar todas as estruturas. Tanto é que você pode ter uma má formação da mandíbula, por exemplo, um paciente com uma classe 3 de oclusão, que vai ter né, a mandíbula para frente. Isso tudo é uma alteração óssea estrutural em decorrência dessas tensões provenientes de tecido mole. Por isso que muitas vezes uma pessoa ela usa aparelho há anos, aí ela retira o aparelho, o dentista vai lá e coloca um contentor atrás dos dentes para segurar. Então, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando criar uma barreira para não deixar o tecido duro movimentar. Porque ele sabe que se ele deixar solto, a estrutura vai mover. Né? Então, veja como as coisas acontecem. E isso só está acontecendo no paciente porque não foi corrigido o tecido mole. Somente o tecido duro. Movimentou o dente, porém não fez nenhum outro ajuste. Né? Então, do ponto de vista físico, observar essa relação crânio-cérvico-mandibular é muito importante. E isso, sem dúvida nenhuma, deve começar no bebê. Esse eu falo que é o nosso melhor paciente, né? Porque é quando você consegue moldar as estruturas. Então, você consegue tirar essas tensões e fazer com que as estruturas rígidas ou duras consigam ocupar o seu espaço sem tanta tensão. E isso vai melhorar a oclusão, posição de dentes, posição de língua, mastigação, enfim, vai ajudar uma série de coisas importantes né, para a criança. Né? Sono, porque é muito interessante a gente observar que existe um sistema que é
sistema reticular de alarme, que ele tem uma relação direta com a TM, que é o que coloca os animais muito em alerta. Então, às vezes, a criança que não dorme bem, criança que tem sempre a sensação de ter que estar sugando, é porque muitas vezes ele está tentando inibir estímulos que partem da cavidade oral. Então, isso faz com que ele possa ficar despertando e ficar um pouco mais em simpaticotonia, um pouco mais em alerta. Então, são várias possibilidades, né? E aí a gente, no mundo da osteopatia, né, a gente fala que a gente começa a viajar, né? Porque, sim. Nós não conseguimos dividir as coisas. Então, se eu começo a falar disso, aí eu entro na coluna cervical. Até essa semana, uma paciente me procurou com dor lombar, né? E eu pedi para trabalhar um pouco a cavidade oral dela, porque as tensões foram tudo para essa região e, enfim, muitas pessoas estão tendo tensões até pelo uso da máscara, o incômodo, que a gente vai falar um pouquinho depois da parte psíquica, né? Então, isso aumenta demais esse contexto de problemas na boca. E eu comecei a trabalhar a boca dela e ela ficou... Lógico, o paciente fala, eu tô com a dor lombar, o cara tá trabalhando a minha boca, o meu pescoço, isso acontece muito, né, com você. Acho que todos nós venciamos isso, né? É porque, assim, o paciente não consegue entender que ele é inteiro. Não tem como a gente dividir, né, o paciente. Até porque se a gente dissecar todos os nervos, eles estão todos conectados. A pessoa que é tetra, por exemplo, por que ela para? E os nervos continuam indo, né? E quando ele vem pra gente, né, fala assim, não, olha, eu tenho uma dor aqui, ó, aqui. Aí você fala assim, não, olha, a sua boca tá assim, o nervo vem pra cá, você tem relação com esse ossinho aqui. Aí fala, mas eu nem sabia que tinha ossinho aqui. Pra mim era só o povo de Adão. Falei, não, porque tem isso. Então tem muitas relações que vai afetar a TM. Quando você está chegando para a gente, é engraçado, né, que o paciente fala isso, e você também comenta nas aulas, né? Você está no incêndio, né, meu? A gente tem que descobrir quem que causou esse incêndio. Porque tipo, todo mundo vai ver assim, olha, nossa, ali tá pegando fogo. Beleza, qualquer um vai fazer isso. Mas agora, o que causou isso, né? Então esse é o mais bonito. E aí, quando a gente vai começando a falar da osteopatia, a gente vai, como você falou, né? Vai viajando porque tem muitas conexões. Você tem um universo de possibilidades, né? Então a gente fala de algumas, mas mesmo assim ainda nós estamos falando de pequenas possibilidades, né? Dentro do que pode acontecer, né? Mas continuando o que a gente estava falando. Então, por exemplo, você tem lá, aí você tem uma relação com a coluna cervical, né? Então essa paciente, por exemplo, estava com a dor lombar e o problema maior estava vindo da boca. Então você olha e fala assim, o que conecta, por exemplo? Vamos falar de uma conexão que vai interferir da cervical, ATM, crânio com a lombar. Por exemplo, a dura mater, né? Então a gente tem as membranas que envolvem o crânio, parte da região dos ossos até a face, apesar de não ter uma conexão direta com a dura mater, com a ATM, sim, né? Com a mandíbula. Mas depois ela se conecta, por exemplo, na cervical, em C2, e vai se conectar lá no sacro. Então veja, se eu tenho uma alteração crânio cérvico mandibular, eu também vou ter uma alteração no lombo sacral. É quase, né, improvável que isso não esteja acontecendo. Porque se eu crio um ponto de tensão aqui, eu vou criar um ponto de tensão lá embaixo. Então eu vou modificar isso daí. E quem está no meio de tudo isso, muitas vezes, é a coluna lombar, que acaba absorvendo muitas das coisas. E é ela que grita, eu falo assim, né? É ela que pede socorro, né? E quando a gente vai testar, a gente vê que o causador do incêndio está muito distante dela, né? Então, isso faz com que a gente entenda também que o paciente que precisa de um trabalho de ATM não é o paciente somente que tem dor na ATM. Então, é isso que a gente também, né, tem que ressaltar e mostrar para as pessoas, que ela não precisa receber um tratamento nessa região porque dói ou porque ela tem um contato oclusal diferente, uma mordida cruzada, ou ela já está tendo luxações de disco ou uma artrose, enfim. Isso já são processos de patologias já estruturadas nessa articulação. Mas quando a gente fala dentro desse cenário, desse contexto corporal amplo, né, uma tensão aqui pode ser, sim, uma causa, por exemplo, de uma dor lombar. Né? Se eu mudo a posição da pelve, da sacroiliaca, eu mudo todo o meu membro inferior. Então, isso pode ir lá na frente, por exemplo, é muito interessante, o cara começa a correr. Aí ele é corredor e ele tem um problema de ATM, de boca.
né? Aí ele começa a respirar mais, começa a fazer mais gestos e ele começa a ter uma facete plantar, por exemplo, não é? Aí o cara com uma facete plantar, ele vai procurar um tratamento para facete plantar. E isso tudo pode estar vindo de um aumento da atividade que ele está tendo da região da boca, por exemplo, gerando uma tensão e o pé lá embaixo, em desarmonia, começa a sofrer sobrecarga do impacto no solo e ele inflama. Então, veja, a causa não estava no pé, estava num sistema bem distante do pé, mas que a gente pode observar uma conexão direta, né? Então, tudo isso é importante. Sistema digestivo. A digestão começa na boca. Não tem como. A digestão começa na boca. Então, se eu tenho uma alteração de ATM, todo o meu sistema digestivo pode estar alterado. Isso pode contribuir para alterações do ritmo da digestão, a digestão mais lenta. Eu posso ter refluxo, porque eu altero todas as a parte funcional da região, por exemplo, vagal, que tem uma relação direta com a região crânio-cervical. O vago alterado, ele vai modificar o meu sistema gastrointestinal. Então, é gastrite, é refluxo, é intestino preso, é estufamento abdominal. Então, né, é uma série de coisas que podem estar acontecendo e que nos leva para essa região, né? Nós temos a inervação, por exemplo, o nervo trigêmeo. Quantas pessoas relatam sintomas de dores no trigêmeo, né? Então, além da dor no trigêmeo, ele é sensitivo para toda essa área. Então, ele capta informações de cada um dos dentes. Então, toda a sensibilidade, toda a percepção da boca, ela tem uma relação trigeminal e o trigêmeo tem uma relação com a cervical. Então, olha só, né? Então, a gente poderia ficar aqui horas falando de possibilidades e da importância de uma região que pouca gente dá importância, né? O que passa da importância quando há um sintoma, né? Então, acho que tudo isso é muito importante para a gente poder refletir essas correlações, né? Eu não sei como que você vê aí, como que no seu trabalho, como que as coisas a gente acontecem. vem aplicando muito, né? Porque assim, os pacientes vêm com a dor na TM e aí a gente vai começando a falar, né? Olha, seu corpo está pedindo para a gente poder fazer esse tipo de situação. Mexe a boca, vê como é que tá. Aí o paciente mesmo faz aquela cara de interrogação, né? Tipo, cara, tá melhor, mas você tá em outro lugar aí, né? Você tá, por exemplo, como você falou do vago, né? Você tá lá no intestino da pessoa, você tá mexendo nas vísceras e ela fala assim, não é possível. Não é possível. Pra gente saber de todas essas relações. E tem, como você falou da questão da deglutição, tem uma pergunta aqui que a gente já mata 2 em 1. Que é assim, a má oclusão da TM pode trazer a falta de ar? Falta de ar? Sim. Isso. Lógico, né? Vamos lá, né? Então, se eu falo da articulação temporomandibular, nós vamos falar de um sistema maior, que é a relação crânio-facial, né? Então, imagine o seguinte, uma pessoa, um dos sintomas de falta, uma dispneia, apneia do sono, pessoa que ronca, isso tudo tem relação com essa região. Se eu modifico a minha posição da crânio-cervical, eu modifico toda a minha via aérea superior. Então, isso pode fazer, por exemplo, uma pessoa que tem uma posição dessa, ela pode se tornar um respirador bucal. Então, além da dificuldade respiratória, porque se eu respiro pela boca, eu deixo de usar o nariz. Então, eu começo a ter um estreitamento de nariz, de via respiratória. Então, por exemplo, o que eu vou ter? Uma hipertrofia de adenoide. Isso é clássico. E o segundo passo, hipertrofia de amígdala. Aí vai no médico, ele já faz o combo. Já tira a amígdala e adenoide. Né? Isso é clássico do que a gente vê. Por quê? É um problema respiratório, que tem total correlação com a posição crânio-cérvico-mandibular. Então, isso pode, sim, gerar sintomas de falta de ar, rouquidão, apneia do sono, alterações de desenvolvimento de palato, características, vixe, tudo. Né? Então, essa relação respiratória, uma das outras funções da boca também poderia ser uma função respiratória. Né? Por isso que nós temos essa possibilidade todas as vezes que o nariz não funciona, a boca é uma respiração nasal ou respiração bucal. Então, isso pode interferir sem dúvida nenhuma. Crianças que você começa a ver ela correndo muito com a boca aberta, você pode ver que há alguma alteração nessa região facial, crânio-cérvico-mandibular, alguma coisa está acontecendo.
tá? Então, isso aí é importante, tá? É bem observado e acho que todos os pacientes que têm uma sintomatologia assim merecem uma boa investigação nessa região. Até a Tá? questão dos nervos, né? O glossofaríngeo, o vago, que vai fazer hipoglosso, vai fazer toda essa musculatura que vai levantar a laringe, a faringe. Então, Sim. quer dizer, se a base do crânio tá ruim, É, cara, tem que dar uma investigada nisso, porque sim. senão isso Alterações pode... de paladar, né, o gosto, tudo isso Sim, pode estar ligado a esse sistema, né? Salivação, depois a gente vai falar um pouquinho da parte biológica disso também, mas tem pessoas que começam a ter alterações no sistema, começam a sentir a boca mais seca. Então, tudo uhum, isso são sintomas que valem a pena a gente dar uma importância, né, para esse sistema. bacana. Alan, então a gente vai... Só vou com mais uma pergunta aqui, e Uhum, aí a gente respondendo, a gente já vai para o nosso assunto da live mesmo, que é a questão biológica, tá? uhum. Tá falando aqui, se você pode falar um pouquinho sobre a síndrome da bola de boliche e sua relação com a TM. Rapaz, o que é síndrome da bola de boliche? Então, se eu não me engano, é uma Ah, alteração que acontece no osso esfenoide. Então, eu também não sei muito dessa patologia, mas é uma coisa que está acontecendo e eu estava observando isso na internet. hum, Então, é uma alteração no esfenoide. Então, já só complementando aqui para a Ana Paula que perguntou, essa alteração no esfenoide, alguns músculos da mastigação estão no esfenoide. Então, quer sim. dizer, se você tem uma alteração no esfenoide, É. quase que de praxe, você vai ter uma alteração na TM. É. Aí eu também não sei a fundo sobre Pensando essa... em parte funcional, você sabe que eu não sou apegado a rótulos. Quem me conhece sabe que Aham, eu não sou apegado a diagnósticos, né? Nomes de doenças, né? Isso para mim é terrível, né? Então, é igual, o paciente tem a paralisia, não sei de quem. Eu sempre me importo com o que não funciona, né? Então, para mim, o rótulo é quem classificou, é quem viu, e rótulo, para mim, deixa a pessoa engessada, né? Por isso que eu não sou apegado. Então, quando a pessoa fala assim, eu tenho fibromialgia, fala, legal, o que você tem é dor no corpo. Alguém falou que isso é fibromialgia, né? Então, na verdade, é isso. Então, quando você fala, é o esfenoide, então vamos fazer um raciocínio, porque aí independe de qual é a patologia. Se sim, a gente com certeza. imaginar e compreender o que tem correlação, então aí automaticamente, não importa se eu tenho um aumento do processo estiloide do osso, não importa se Aham, eu tenho aí essa síndrome da bola de boliche, enfim, não importa o que está acontecendo, eu tenho que olhar essas estruturas. Então, imagine o seguinte, parte dos músculos, principalmente os músculos ligados ao ióide, tem uma relação importante com o esfenoide, né? Então, existe lá no osso esfenoide uma parte chamada processo estiloide do osso esfenoide, né? Então, você tem alguns músculos, como, por exemplo, os músculos pterigóideos. Os pterigóideos têm uma relação com essa função. E eles têm uma relação direta com a mastigação, com relação da posição do disco na articulação temporomandibular. E esses músculos, eles são muito importantes porque grande parte deles também vai ter uma relação com o ióide, tá? Por exemplo, o músculo estiloioideu, né? Então, o que eles vão fazer? No ióide, nós temos a inserção da língua. Então, isso vai modificar toda a relação dos músculos da mastigação, os músculos que trabalham vamos falar assim, no movimento do disco, na propriocepção do disco e na posição da língua. Então, uma pessoa ela pode, por exemplo, começar a empurrar muito os dentes, porque eu falo como se a língua não coubesse na boca, né? Quando o ióide tende a assumir uma posição mais superior, então a língua vai avançar e isso vai fazer com que empurre. E também isso tira a língua do palato e faz com que ela fique mais inferior, né? Então ela não tem. E quem dá o estímulo de desenvolvimento do palato é a propriocepção da língua. Então a posição da língua no céu da boca, ela ajuda no desenvolvimento. Tanto é que crianças que são respiradores, né, que a gente fala que é o respirador bucal, ele tem sempre língua abaixo, né? Ele não tem língua alta. Porque se ele colocar a língua, ele não respira. Então ele abaixa uhum, a língua, estreita as vias aéreas e deixa a língua baixa. Então o que eles vão ter? Eles vão ter o palato sempre fundo, a gente diz. Que a arcada superior vai ficar
estreita, né? Então, aquele palato fundo com a arcada superior estreita. E isso tudo tem relação com esses músculos que vão ter uma fixação direta no esfenoide. E se eu modifico a relação crânio-cervical, se eu modifico o osso occipital, eu automaticamente modifico o esfenoide. Isso é regra, porque existe uma articulação que é a sincondrose esfenobasilar, que se eu modifico um osso, automaticamente eu vou modificar a posição do outro. E isso vai gerar uma alteração, principalmente desse sistema muscular, principalmente os músculos pterigóides. Então, isso aí seria uma relação importante para a gente poder observar. Tá? Então, talvez esse rótulo poderia estar ligado com alguma coisa dentro desse contexto de língua, ióide e crânio cervical e esfenoide. E aí, rótulo, como você comentou, né, é uma coisa... Por exemplo, às vezes o paciente, igual você falou da fibromialgia, né? Ele já teve. Aí aparece uma dorzinha nele depois de muito tempo, ele fala, aí, tá vendo? Eu tenho fibromialgia, vou ter isso pro resto da minha vida. Não, calma. Né? Você teve dor no corpo uma vez. Você não é dor no corpo. Você só teve. Calma que vai dar tudo certo. E agora, então, queria que você comentasse aí, né? Que agora os nossos espectadores que tá falando, meu Deus, por que vocês não falam da questão biológica da articulação temporomandibular? Então, vamos falar queria que você comentasse aí sobre... É importante, isso aí que você citou, na biologia a gente chama isso de efeito hipnótico, né? Então, o efeito hipnótico é aquele que faz com que a pessoa fique hipnotizada pelo rótulo. Por isso que eu não gosto de rótulo. Quando o paciente chega para mim e fala assim, porque eu tenho um câncer maligno e raro. Então, isso já disse que você está morto. Porque se é maligno e raro, olha o rótulo que você tem, né? Então, eu tenho fibromialgia, eu tenho artrite reumatoide. Então, o rótulo faz a pessoa tomar posse daquilo, né? E aí ela fica... Isso é muito importante para a biologia, para o psicobiológico, que é o efeito hipnótico. Então, a gente vê um paciente com efeito hipnótico. O cara, por exemplo, tem uma hernia de disco lombar. Aí ele tem uma dor na lombar que não tem nada a ver com a hernia de disco. É uma dor muscular. Aí ele chega no consultório e fala, rapaz, eu tô com uma dor, minha hernia de disco está me incomodando. Então, veja o efeito hipnótico. Aí você faz um teste, não tem nada a ver com a hernia de disco, você está com uma dor muscular, que qualquer um poderia ter tendo hernia de disco ou não tendo hernia de disco, né? Aí então, você fala para ele assim, você precisa fazer atividade física. Não. Meu médico falou que se eu fizer atividade física, eu tô frito. Vai irradiar de novo e eu não quero sentir dor naquela minha perna mais. Então, quer dizer, você precisa fazer uma coisa que não tem como, né? A musculatura que sustenta isso. Sim. Então você tem que estimular, você tem que mostrar, você tem que mostrar pro corpo que aquilo ali é benéfico. Sim. E aí tirou isso de você, né? Assim, e aí você fica com isso, que é o famoso efeito hipnótico baseado em um rótulo, né? Então eu tenho, né? Eu sou dono do processo. E aí, infelizmente, você não vai sair nunca mais, né? Então, vamos lá, vamos entender dentro desse contexto, né? O que nós teríamos de funções biológicas e psicobiológicas da boca. Então, se a gente fosse falar inicialmente, né, do contexto mais primitivo da boca, que quando nós temos respostas do nosso corpo, nós temos as respostas mais primitivas, que nos igualam aos animais, que alguns chamariam de instintos, né? Que na verdade são respostas biológicas, é assim que nós chamamos no contexto da nova medicina germânica, né? Então são respostas biológicas, estão totalmente ligadas a uma necessidade real de sobrevivência diante de uma situação, tá? E depois nós temos as respostas psicobiológicas. A resposta psicobiológica, ela é exclusiva do humano. E na resposta psicobiológica é quando nós trazemos de uma forma mais mental, psíquica, não tão animal, um contexto para um significado daquela região. Então, imagine o seguinte. Então, eu posso ter um contexto real onde eu preciso mastigar um outro animal, que é totalmente biológico, que é os animais que vão lá, caçam, matam através das suas presas e mastigam, engolem e ponto. Então, isso é 100% biológico, né? Mas você também pode ter um psicobiológico dentro desse contexto, que é quando você quer mastigar alguém no sentido de uma agressividade, no sentido de uma expressão. Então, isso é o que diferencia o que é biológico do que é psicobiológico, tá?
Então vamos falar primeiro das questões mais biológicas. Então, a boca, tudo que envolve a articulação temporomandibular, os dentes, os músculos, inicialmente, eles estão ligados a uma sensação real de capturar algo ou eliminar algo através da boca. Então, o que seria isso? São os reflexos que nós temos de caçar e engolir o que nos serve ou cuspir o que não nos serve. Então, biologicamente, a nossa cavidade oral direita, ela foi feita para capturar. E a nossa cavidade oral esquerda, ela foi feita para expulsar. Então, todas as vezes que eu tenho que salivar, por exemplo, para engolir, o reflexo vem da direita. Se eu tenho que salivar para cuspir, o reflexo vem da esquerda. Então, isso é muito importante, porque isso diferencia. E isso nos ajuda porque se eu tenho um paciente que tem um problema numa articulação à direita, eu vou pensar em sensações de capturar. E se eu tenho à esquerda, eu vou pensar em situações de eliminar. Então, isso é importante. Então, no contexto mais biológico, seria isso, né? A caça, o capturar, o rasgar. Então, os animais se utilizam disso para poder triturar os alimentos e o que nos serve será engolido, o que não nos serve será cuspido. Tá? Então, esse é o primeiro sentir biológico que é desenvolvido na cavidade oral. Tá? Aí nós vamos tendo as outras conotações. Então, animais muito primitivos, que são os que comem e cospem, eles só têm essa sensação. Então, eles só poderiam ter impacto na cavidade oral se eles sentissem algo nesse contexto. Tá? Então, por exemplo, ele poderia despertar isso porque ele foi pegar um alimento e esse alimento estava estragado. E automaticamente ele já parte um reflexo para eliminar. Então, isso já começa pela cavidade oral mais primitiva. Tá? Depois, se você observar a luta entre animais, eles também, você vê um cachorro quando ele está... Então, ele começa a mostrar os dentes. Então, também seria uma forma de expressão da agressividade. Então, isso envolve todo um contexto de se posicionar diante de um grupo, de achar o seu lugar, essa relação que a gente fala, né, de dominante e dominado. Então, através da boca, né, isso também pode acontecer. Né? A gente pode mostrar através dos nossos dentes essa questão da agressividade. Então, isso também pode ser uma resposta 100% biológica, né, que os animais podem ter. Então, inicialmente, isso seria a relação principal aí dentro dessas estruturas, tá? Quando nós vamos entrando em outros tecidos, por exemplo, os músculos aí envolve muito pessoas que têm bruxismo, aperto dentário, que é um dos principais desequilíbrios da TM. A maior parte das pessoas que nos procuram tem alguma relação com isso, né? E aí vem a cefaleia tensional, as dores, principalmente matutinas, né? Porque as pessoas apertam muito à noite. Eu vou explicar dentro do ciclo biológico por que isso daí acontece, né? Mas os músculos, eles representam duas coisas. Todos os músculos do corpo, cada um vai ter uma relação com algo. Mas existe um tema, eu digo assim, todo músculo tem um tema. E eles nos remetem à nossa capacidade de executar algo ou a nossa sensação de se submeter a algo. Então eu digo assim, eu não conseguir fazer o que eu quero ou me submeter a fazer o que não quero. Então isso basicamente são os músculos. Dentro do contexto da boca, então pode ser a incapacidade de abocanhar algo, ou a incapacidade de eliminar algo. Se a gente vai no psicobiológico, a incapacidade de expressar algo, ou eu ter que me submeter e não poder expressar. Por isso que pessoas que têm aperto, normalmente são pessoas que têm agressividade reprimida. São pessoas que não são ouvidas, são pessoas que falam e a fala não atinge muito. Então, entendeu? Então, quer dizer, a minha via de expressão, ela ou é inibida, ou automaticamente não tem valor nenhum. Então, eu tenho que começar a guardar essa agressividade. Quando eu guardo, então a gente fala o ato, né, de reter isso daí. Então, isso vai refletir no quê? Pessoas que estão tendo aperto, contato dentário excessivo, o briquis, a pessoa fica batendo os dentes, né? E dentro da fase biológica, isso é muito interessante. Porque no momento em que eu vivo o estresse,
no momento em que eu vivo o estresse, eu tenho pouco sintoma. Só que no momento em que eu saio do estresse, é onde eu tenho mais sintoma. É fácil a gente entender músculo. Só você pensar na academia. Quando você está lá na academia fazendo exercício, você não sente tanta dor. A não ser que você pegue muito peso suficiente para gerar lesão. Aí é outra coisa, que é um efeito traumático, né? Mas se você estiver fazendo o exercício, você não sente a dor naquele momento. Aí você vai para casa, toma um banho, relaxa. No outro dia você acorda, parece que você foi, né, atropelado, você está arrebentado. Por que que isso acontece? Porque o nosso corpo se utiliza de um sistema vagotônico, parasimpático, para poder se curar. E o parasimpático, ele é acionado biologicamente a partir das 18 horas. Então, se eu vivo um dia de estresse, quando começa a entardecer e o início do anoitecer, é quando eu entro nesse estado de vagotonia. E é nesse momento que os músculos incham. E músculo dói porque incha. As pessoas acham que músculo dói porque inflama. Músculo dói porque tem edema. Então, quando eu tenho edema, o edema distende a fibra muscular. E essa distensão da fibra muscular dói. Então, ela dói porque distendeu ou ela dói porque comprimiu. Tanto é que às vezes chega um paciente no consultório e ele está com uma tendinite no ombro e ele fala assim, meu, eu ergo, dói. A gente vai lá e faz uma manobra e ganha espaço, ele ergue e não dói. Mas a inflamação continua. Então, é isso que a gente tem que raciocinar. Eu não tirei a inflamação em 1 minuto. Mas como eu tirei o efeito compressivo, não dói mais. Então, não é a inflamação que é o problema. O problema é a distensão por excesso de líquido ou um efeito compressivo. E como esses músculos, quando entram na noite, eles incham, aí eu começo a ter as dores, a sensação da tensão e aquela dor na face. E depois, para poder drenar o edema, o corpo começa a acionar o córtex motor. E o córtex motor começa a disparar a informação para o músculo, porque através da contração do músculo, eu consigo eliminar líquido. Então é a forma que eu tenho de drenar. Só que quando eu começo a contrair, eu começo a apertar ou bater os dentes. E isso acontece preferencialmente entre 11 e 3 da manhã. E é o momento em que as pessoas começam a ter esses sintomas maiores do apertamento. E aí, quando passa, o músculo volta a ficar tensionado e a pessoa acorda, ela está toda dolorida. Então, esse é um ciclo, né, de uma característica de uma pessoa que está tendo sintomas de ATM por aperto dentário. Então, é importante que essa pessoa, né, observe se ela não está muito reprimida, guardando demais, contendo demais a agressividade, ou se sentindo muito incapaz de expressar, de colocar para fora, de ser ouvida, né? Então, são possibilidades muito interessantes quando a gente fala desse sistema muscular e ósseo da articulação temporomandibular, tá? Então, esse, sem dúvida nenhuma, é o principal sintoma. E quando as pessoas começam a ter dores na região do pescoço, nós temos uma live sobre isso, aí nós já começamos a perceber que isso está ligado ao contexto intelectual, né? Que esse problema maior vem da relação com o trabalho, porque a coluna cervical é a nossa conotação com o intelecto. Então, essa pessoa ela tem dor aqui e, consequentemente, a cefaleia dita tensional, né? Que eu acho que esses seriam os pacientes que mais procuram por problemas da região crânio-cérvico-mandibular. Então, eu diria que temos que observar contexto intelectual e as vias de expressão, incapacidade ou o guardar demais dentro desse contexto, né? Então, isso é importante. Aí, quer falar alguma coisa ou posso ir? Não, só para a gente comentar. Eu queria comentar, dar um exemplo de paciente que eu atendo muito assim. É paciente que trabalha com administrativo, executivo, que é o quê? Ele não pode falar e o que ele faz, o cara ainda fala assim, ó, tá vendo? Você não sabe de nada. Você tá aqui nessa empresa há tanto tempo e você continua fazendo a mesma coisa. Então, o que acontece? Ele não consegue se expressar. E como você comentou da questão intelectual, ele se sente, vulgarmente falando, né, um burro. Aí não tem incapaz, jeito, ele tem dor. Incapaz. Então, ele tem dor na cervical, na TM, e aí se sente desvalorizado, e aí é um universo para a gente poder comentar, né? E você falou uma coisa muito importante, nós temos que observar isso nas crianças. Porque muitas vezes a criança quer expressar e o pai e a mãe dizem, fica quieto, fica quieto. Entendeu? Então, tipo assim, a criança não é ouvida, ela não pode, eu sou seu pai, eu sei o que eu tô falando, você não sabe. Então, isso inibe demais. Então, prestar muita atenção nisso daí, porque eu tenho tido cada vez mais crianças no consultório
apresentando quadros de aperto, justamente por causa disso. Ou crianças que estão tentando encontrar o seu lugar, tentando expressar sua agressividade e não conseguem encontrar o seu lugar, né? Os animais, isso é outro instinto importante, os animais, para encontrar a sua posição, eles mordem. Então, é muito comum isso daí. Então, uma das coisas que crianças que estão perdendo espaço ou não estão se sentindo dentro do grupo, elas vão lá e começam a morder o coleguinha. Por exemplo, na escola, crianças que sentem que não pertencem ao grupo, tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, isso é uma outra forma de expressão através da boca. Então, se eu passo perto de um animal e ele me ataca, ele tem duas opções. Ou ele se sentiu ameaçado, ou ele estava com fome. Então, o que ele fez através da boca? Ou ele tentou abocanhar e me engolir, ou ele tentou afastar e encontrar o lugar dele. Então, veja como essa região tem uma total relação com essa posição que você tem diante do grupo, né? Diante das possibilidades que você tem no trabalho ou na família, enfim, né? Tudo isso é importante. E aí nós temos as questões também que envolvem os dentes, que vai interferir diretamente na articulação temporomandibular. O dente tem duas coisas importantes, eu digo assim, né? Eu dou um exemplo do irmão mais velho e o irmão mais novo, tá? Que é fácil a gente gravar o que é o dente. Então, o irmão mais velho, ele se sente capaz de engolir o mais novo, porque ele é mais forte, né? O mais novo não se sente capaz de engolir o mais velho. Então, o mais novo desperta a sensação de incapacidade. O mais velho é capaz, porém é proibido. Porque, por exemplo, a mãe chega e fala, para, você não vai agredir, você não vai fazer nada com o seu irmão, ele é mais novo. Então, quando eu me sinto proibido, eu vou ter uma alteração de desgaste no esmalte dentário. São aquelas pessoas que começam a ter sensibilidade dentária. Que isso, muitas vezes, os dentistas associam com o fato da paciente apertar o dente. Então, eu aperto e por isso tenho retração. São duas coisas diferentes. Eles podem estar vinculados ao mesmo evento, mas são percepções distintas e tecidos totalmente diferentes. Porque um é muscular e o outro é pele, porque o esmalte é a pele que reveste o dente. Então, são duas coisas completamente diferentes. E o mais novo, que se sente incapaz, ele começa a alterar a estrutura do dente, que é o osso do dente. Então, o que ele começa a ter? Alterações onde o dente pode ficar mais mole, aparecimento, por exemplo, de sintomas como o canal, a origem de um canal está ligado a isso, porque eu não me sinto capaz. Por exemplo, pode ser você na vida adulta em relação ao seu chefe. Você quer abocanhar, mas você não se sente capaz porque ele é mais forte, ele é maior do que você. Então, você acaba sendo, né, inibido dentro disso. Então, eu me sinto impotente, incapaz diante dessa situação, e aí eu começo a ter dor no dente, por exemplo, vou no dentista e o cara fala, você está com um canal, você está com alteração, aí precisa fazer, né, uma restauração, enfim. Então, isso altera a estrutura do dente, que é algo importante. Então, veja, nós temos músculos, ossos, nós temos a estrutura do dente, que eu acho que são os pontos importantes, e aí nós temos toda a sensibilidade da cavidade oral. E aí nós temos duas sensibilidades. A sensibilidade que a gente fala que é arcaica, que é a primitiva, do animal primitivo, e a sensibilidade mais evoluída, principalmente nossa, né? Ou dos animais que têm mais córtex cerebral. Porque é o córtex cerebral que é responsável pela percepção, né? Então você vê assim, eu brinco, o paciente, a pessoa que come com o cérebro antigo e a pessoa que come com o cérebro novo, o cérebro arcaico e o cérebro evoluído. A pessoa que come com o cérebro arcaico é igual animal. Come, 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 come. E ele só tem que comer. E a pessoa que come com o cérebro evoluído é a pessoa que consegue degustar, consegue perceber melhor as coisas. Então você vê que isso seria um degustador de vinho. Então é totalmente cortical, consegue perceber o tipo da uva, a idade, enfim, a safra, uma série de detalhes, né? Então isso tudo faz as duas sensibilidades que nós temos da cavidade oral. Nós temos a sensibilidade arcaica e a sensibilidade evoluída. Então quando nós, de alguma forma, sofremos impactos nesse contexto, nós podemos alterar a mucosa da boca, podemos ter aparecimento de câncer na boca, aftas, por exemplo, na boca, são sintomas ligados a isso, ou alterações do gosto. Então, eu posso perder um gosto específico, então a pessoa só não sente o sal, o açúcar, ou, enfim, alguma coisa, ou o total, dependendo da intensidade da situação que foi vivida. Então, eu acho que isso seriam
as principais situações que iriam interferir nesse sistema mandugatório, né? Falando de músculo, articulação, Uhum. sensibilidades, construção da mucosa, né? Até a região de amígdala, palato, enfim, todos de alguma forma iriam trazer uma dessas percepções ou dessas sensações mais primitivas ou mais evoluídas, nós chamamos de arcaicas, ou, né, do cérebro antigo e do cérebro novo. E aí seria todo esse contexto, né? Que é o que os pacientes nos procuram muito, com algum desses sintomas. Ah, eu estou aqui, porque é assim que os pacientes falam, né? Ah, eu estou com a minha mucosa está ruim, eu estou tendo muita afta, porque meu sistema imunológico está baixo. Né? Então, essa é a crença que as pessoas têm, né? E a gente tenta mostrar exatamente o contrário disso, né? Que isso não é um sintoma de sistema imunológico, não tem absolutamente relação nenhuma biologicamente, mas talvez você pode estar passando por situações onde você tem que estar engolindo algo ou você está Uhum. tendo uma dificuldade de colocar para fora, e isso tudo afeta a sua mucosa da cavidade oral, né? Então, Ainda acho mais em que... grupos, né? Por exemplo, aquela turminha americana, vamos supor, as team leader. Uma menina quer ir, ela, ó, você não sabe de nada. É, Ela quer falar, opa, sim. segue o que está aqui, né? E o quanto não acontece isso nos grupos, né? Grupo de academia, grupo do emprego, grupo Uhum. por exemplo, familiar, E cada dia né? mais, porque nós estamos vivendo uma era da intolerância, né? Onde cada um tem a sua verdade e a sua verdade é a certa e a do outro é errada. Então, a minha opinião é a que vale. E se eu discordo, automaticamente eu não sei ou estou errado, né? Então, isso em grupo acontece com muita frequência, né? Não tem meio termo, né? É É, tipo, eu tô certo, você tá errado, ponto final. Eu exato. não vou, não que eu vou te ouvir. Ou É, eu vou ficar falando igual maluco e não vou te escutar. exato. Porque é a minha opinião que serve. Aí, É. dependendo como você fala, né, da percepção do outro, o cara fala, cara, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo falar nada, não consigo me expressar. Aí Sim. vai começar a ter sensações diferentes na boca e não sabe da onde que veio. E é por isso Que que é eu muito falei comum, né? dessa pandemia, por exemplo, o uso da máscara. Porque a máscara traz várias percepções. Existem pessoas que não estão suportando mais, existem outros que querem falar, posso tirar, eu quero falar. Então, por exemplo, atrapalha eu falar, atrapalha para as pessoas que dão muita importância. Tem uma paciente minha falou essa semana que para ela a boca é muito importante porque a expressão diz muito para ela. Então, veja, agora está inibido, você não sabe se está rindo, se está chorando, o que está acontecendo, se está bravo, se não está. Então, essa região ela traz muitas informações, né? Tem gente que está incomodado, então, enfim, várias sensações. O outro está com medo, então quando ele põe, ele se sente protegido. O outro fala e se incomoda com o ar que sai da boca. Você entendeu? Então, tudo Uhum. isso reflete. E a gente pode ver mais pessoas tendo sintomas nesse momento de pandemia. Justamente E porque um gatilho pode ser a máscara. Que eu não estou falando que não é para o que usar, mas eu você. digo. Não, claro. E o que você está comentando é engraçado, que a gente está falando de apertar, né? Presa e tal. Que um dos pacientes foram lá na clínica e ele falou assim: cara, eu posso tirar essa focinheira? Exato. Você Para vê? ver como que É a a percepção, percepção né? animal, né? Ó, deixa eu ver aqui. Você estava falando dos dentes, é engraçado aqui. O Boaz, que é um grande amigo aí, osteopata, que veio, formou, estava na minha turma aí, ele comentou o depoimento dele, né? Que acontece com ele a questão dos dentes, né? No primeiro emprego, ele quebrava os dentes comendo banana. Aí, ó. Então, quer dizer, tá tão sensível o E dente, frágil, né? frágil, que É uma como um coisa osso mole poroso. É a mesma coisa, é igual um osso poroso. Qualquer coisa quebra. Né? tem uma moça que fala aqui, ó, tenho esse problema dos dentes amolecerem. Já fiz cirurgia e volta tudo. Isso. É aquele contexto do irmão mais novo tentando abocanhar o mais velho, mostrar agressividade e não se sentindo capaz. Então, isso pode estar ligado num relacionamento, uma pessoa que, né, não se submete demais, que não consegue ter voz ativa,
no trabalho, enfim, todas essas questões elas são muito importantes, não? Ó, a Elaine está perguntando aqui, Alan, é meio polêmico, né? Porque assim, eu sou de uma versão dos dentistas que é assim, não tira nada. No corpo não foi feito para tirar nada. Sim. Aí ela pergunta aqui, e quando o dente amolece tem que tirar? Você tem algumas coisas, elas são interessantes, né? Quando a gente fala assim, não tira nada ou qualquer coisa, depende se aquela estrutura ela é capaz ou não de se reestruturar, vamos falar assim, né? Então, o dente, a grande parte é como um osso. Então, se ele é capaz de se consolidar, você pode manter e ele vai se estruturar. Se isso não é capaz, porque você teve uma fratura, teve um dano, hoje a odontologia evoluiu muito, então ela pode ir lá e colocar um implante. O que não pode é ficar sem. Então, isso que... Porque se eu fico sem um dente, o meu corpo ele não aceita o vazio. Isso a gente tem que entender. Ele sempre vai colocar alguma coisa ali para ocupar. Se um cara tira um pulmão, daqui a pouco o estômago dele está aqui. Tem paciente que o estômago está aqui. Por que o estômago veio para cá? Porque ele veio ocupar um espaço vazio. Então, o corpo todo vai se ajustar. Então, se eu tiro um dente, outro vai ocupar aquele espaço. Aí eu começo a ter alterações e sofrimento da articulação. Então, né, se não foi possível manter por algum motivo, hoje, graças, né, à evolução que nós temos aí, os recursos, deve-se colocar outro no lugar, né? Então, isso é importante. Lógico, vai É, perder algo que é seu? Sim, mas, né, pelo menos não fica um vazio, né? com certeza, aí não mexe na língua, não mexe no pescoço, não vai fazer muitas alterações aí. É. A Silvia tá É. falando assim, da percepção biológica, né? Se cada dente tem um significado. Cada dente não. Isso daí não foi descrito pelo o pai da biologia, tá? E eu, particularmente, eu sou raiz, eu não gosto muito de misturar, você sabe disso, né? Pessoas, Sim, o cara tal, tal, tal. Dedo é dedo, todos, aí teve alguém que falou que o dedo, o quinto é uma coisa, né? Não, não é. Mão é mão, tá? O que diferencia é M arcada esquerda e M arcada direita, aí sim. Porque nós temos, por exemplo, na estrutura do dente, nós trazemos já a conotação de papai e mamãe. Então aí nós temos lateralidade, saber se a pessoa é destra ou canhota, porque dependendo se é destra ou canhota, um lado da arcada representa a relação com o pai ou com o parceiro, e o outro lado da arcada a relação mãe e filho. Então isso pode impactar, mas isso não vai determinar a característica principal, se vai pegar o primeiro molar, o segundo molar. Então isso não foi uhum. descrito como particularidade do dente, sim a estrutura que constitui o dente. E aí, se eles estão também, vamos pensar no mais primitivo, o que está à direita capta, o que está à esquerda elimina. Ponto. Seria essas duas percepções, tá? Então, isso é importante também, mas não há uma diferenciação do significado de um dente específico, tá? Então, divide as arcadas. Se for mesoderma novo, segue lateralidade, parceiro, mãe e filho. Se for estrutura mais primitiva, pegar e cuspir. Ok? Não, legal. Pessoal, o Instagram acabou de nos avisar aqui, tá muito bom, já ia te fazer outras perguntas, mas o Instagram já colocou aqui, olha, só temos 1 minuto e 45. Então, queria agradecer você, Alan, muito, muito obrigado por ceder o seu tempo aí para poder conversar com a gente, tá? Então, quem não segue o Alan, segue ele nas redes sociais. O Alan, ele tem um curso fantástico de biologia. A gente já está conversando para ver para o ano que vem trazer ele presencial aqui para São Paulo, tá? Então, espero que a gente vá se falando aí para a gente combinar mais uma outra live aí pelo menos aí no meio de setembro aí, tá? E fique aí à disposição, Alan, para se despedir. Você tem 1 minuto aí, é tudo com você e gratidão por esse dia aí. Cara, obrigado, Wesley, mais uma vez. Foi muito legal, né, dividir esse espaço com você e a gente poder trocar essa ideia, né, e tentar levar mais conhecimento para as pessoas, nossos pacientes, alunos, colegas, enfim, né, vários osteopatas aí que estão presentes, né, pessoas que estiveram sempre junto com a gente. Então, isso é muito legal, é um momento que a gente pode também saber que nós estamos sendo vistos, né? E nesse momento de pandemia é gostoso ter essa sensação. Então, obrigado mais uma vez e espero ter contribuído de alguma forma, tá?
Então, gratidão, uma boa noite aí e mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos Tchau, que tchau. participaram. Tchau, tchau, galera. Obrigado, Até Alan. mais. Um Boa abraço. noite. Tchau, tchau.